Muita gente, quando pensa em times, pensa em funções, pensa em quantidade de pessoas, pensa, eu preciso de ter um designer, um cameraman, eu preciso de ter um cara de growth, um de marketing, e eu acredito que essa é a forma errada de se pensar em times. Sejam muito bem-vindos ao G4 Tips, um quadro do YouTube do G4, onde nós convidamos empreendedores e gestores para compartilharem dicas e ensinamentos sobre gestão, negócios e outros temas que podem ajudar você a ter mais resultado na sua empresa. Para quem não me conhece, eu sou o João Vitor, eu sou um dos sócios, diretor de operações e head de growth aqui do Gestão 4.0. E hoje eu quero conversar com você sobre gestão de times e KPIs. Porém, antes da gente entrar no tema de gestão de time especificamente, eu acho que é importante a gente falar sobre por que esse tema realmente importa. Aqui do lado, aqui na tela, vão estar aparecendo os 3 elementos que todo negócio precisa para entregar bons resultados. Basicamente, eles são dinheiro e aqui, sem minhas palavras, a verdade é o seguinte: você pode até começar um negócio com pouco ou nenhum dinheiro, usando somente seu tempo. Mas à medida que você cresce, dinheiro se torna necessário. É impossível crescer o negócio sem ter dinheiro. Da onde o dinheiro vem é uma outra conversa. Ele pode vir de cliente, de investidor, das suas reservas, de dívida. Da onde o dinheiro vem importa pouco. Mas a verdade é que você precisa de dinheiro para que o seu negócio possa crescer. E os outros 2 elementos importantes para que o seu negócio cresça são um time e líderes. Vou falar primeiro aqui de liderança, porque em time a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Mas por que você precisa de líderes? Porque você precisa de pessoas que ajudem a organizar as demandas, a organizar o que precisa ser feito e, mais importante ainda, você precisa de pessoas que sejam guardiões da cultura e dos processos do seu negócio. E é exatamente isso que um líder é. Ele é um guardião da cultura e dos processos. E no seu dia a dia, ele garante o alinhamento entre todas as pessoas do time e os objetivos de longo prazo do negócio. E por falar em time, existem também elementos que são importantes para que você consiga garantir que o seu time entregue resultados. E a gente vai falar deles e entrar em detalhes em cada um desses elementos a partir de agora. E quais são esses elementos? O primeiro deles é um mix correto de skills ou habilidades. Muita gente, quando pensa em times, pensa em funções, pensa em quantidade de pessoas, pensa, eu preciso de ter um designer, um cameraman, eu preciso de ter um cara de growth, um de marketing. E eu acredito que essa é a forma errada de se pensar em times. O primeiro passo, quando a gente pensa o que um time precisa, é qual o objetivo desse time. Você precisa refletir sobre qual a missão, o que esse time precisa fazer, o que esse time precisa entregar. E uma vez que você entende o objetivo daquele time, você então tem que pensar o seguinte: quais são as habilidades que o time precisa ter para entregar esse objetivo? Tem uma frase muito boa que ela fala o seguinte, né? Se o objetivo da sua empresa é escalar árvores, você deveria contratar esquilos e não treinar cavalos para fazer essas funções. O que isso significa? Que você não deveria ficar simplesmente trazendo gente, pensando em times como um amontoado de pessoas, e sim pensar quais são as habilidades para chegar nesse objetivo. Então vamos pegar aqui o exemplo de um time de marketing. Marketing, de modo geral, precisa comunicar a sua mensagem, levar a mensagem do seu negócio até as pessoas, até a sua audiência, e transformar essa comunicação em geração de demanda. Quando você pensa nisso, você tem que entender, o que eu preciso? Eu tenho que levar minha mensagem até as pessoas. Opa, então eu preciso de alguém que seja muito bom em escrever essa mensagem, transmitir essa mensagem. Precisa de uma pessoa com skills criativos. Ao mesmo tempo, existem as ferramentas que marketing opera para conseguir fazer isso. Então você vai precisar de alguém que tenha os skills de marqueteiro no senso de trazer as ferramentas, de operar as ferramentas que são usadas. Você também precisa analisar a eficiência do seu marketing. Então você vai precisar de pessoas com skills de dados, skills analíticos, que vão mensurar se as ações que estão sendo feitas estão ou não trazendo resultados. Isso significa que você precisa ter 3 pessoas? Não. Você pode ter no começo uma única pessoa que tem essas habilidades. E uma pessoa que é criativa, que sabe operar as ferramentas e que consegue também fazer análise de dados. Da mesma forma que à medida que você cresce, não significa que você vai ter só, eu tenho uma pessoa criativa, uma pessoa de ferramentas, uma pessoa de dados. Talvez você entenda que seu negócio, o volume de dados é tão grande que você vai precisar de ter um time inteiro só de pessoas com habilidade de dados. E na hora que você pensa no time como um amontoado de pessoas, você perde essa visibilidade, você perde a sensibilidade de entender que não se trata do número de pessoas, mas sim de ter as skills corretas
no volume necessário para atender as necessidades do seu negócio. O segundo ponto muito importante quando a gente fala de time é que você precisa ter ferramentas que garantam o alinhamento do time com a empresa. Lembra que eu falei que o primeiro ponto mais importante no time é você ter os skills corretos para atingir um objetivo? Só que não adianta você contratar um monte de esquilos para subir em árvore e não falar para eles que eles precisam subir na árvore. Você fala, não, vocês vão ter que nadar esse rio. Então você tem que ter uma forma clara de todas as pessoas do time entenderem o que exatamente é esperado delas, o que elas vão fazer. Esse, inclusive, é um dos conceitos da gestão libertária que nós falamos tanto no Gestão 4.0. O Thales, que é meu sócio aqui, ele dá uma aula inteira, basicamente falando sobre o framework de gestão libertária que vocês estão vendo aqui do lado. Nesse framework nós temos dois eixos. Em um dos eixos a gente fala sobre alinhamento. O que é o alinhamento? É as pessoas saberem o que elas precisam fazer. E no eixo horizontal, nós temos a autonomia, ou seja, a liberdade das pessoas pensarem em como fazer aquilo da melhor forma, ou seja, o que precisa ser feito para atingir esse objetivo que foi alinhado. Quando você divide isso, você tem 4 quadrantes: alinhamento baixo, alinhamento alto, autonomia baixa, autonomia alta. Obviamente, quando a gente tem autonomia baixa e alinhamento baixo, é o pior cenário possível. Isso eu acredito que eu não preciso ficar aqui falando para vocês. Porém, se você tiver somente um desses dois elementos alto, você também tem problema. Por quê? Se você tem uma grande autonomia no time, mas ele não está alinhado, cada pessoa vai fazer uma coisa completamente diferente, cada pessoa vai para uma direção. Isso não é bom para o seu negócio. Da mesma forma que se você tem um alinhamento alto, porém uma autonomia baixa, o time fica engessado. O time perde liberdade, perde criatividade. E uma coisa que eu aprendi no mercado ao longo dos 7 anos foi: gente boa não gosta disso. Bons profissionais, profissionais criativos, inteligentes, eles não gostam de estar em estruturas engessadas. Então você precisa ter um alinhamento alto e uma autonomia alta. O que isso significa? Basicamente a frase que vocês estão vendo. É você falar para o time: pessoal, a gente tem que atravessar esse rio, mas vocês têm a liberdade de escolher o melhor caminho. Não é, por exemplo, falar, vocês têm que atravessar o rio, construir uma ponte como aquele quadrantezinho ali do alinhamento alto e autonomia baixa fala. Porque as pessoas podem falar, olha, eu não vou construir uma ponte, o rio é muito largo, é melhor a gente construir um barco, porque construir a ponte vai levar muito tempo. Ou o contrário, pô, é um rio curtinho, é mais fácil construir uma ponte do que um barco para atravessar ele. Então, se o time está alinhado e sabe o objetivo a ser alcançado, é muito mais fácil que ele consiga pensar nas melhores soluções. E uma coisa que você precisa ter sempre em mente é, quanto mais próxima a pessoa está da operação, mais difícil é ela ver o macro e o problema, porém, uma vez que o problema é dado, que o alinhamento é feito, ela tem muito mais insumos de pensar na melhor solução, porque ela está na ponta. E o modelo de gestão libertária, ele preza isso. Ele alinha e empodera as pontas para que elas atuem. E como que você consegue, então, fazer esse alinhamento? Uma ferramenta que eu gosto muito, que normalmente nós recomendamos, são os OKRs. A metodologia dos OKRs, Objective Key Results, ela é baseada em você definir grandes objetivos com o time, que então são quebrados em Key Results, ou seja, os resultados que indicam se aqueles objetivos estão ou não sendo alcançados. Então, quando nós pegamos o exemplo da gestão libertária que vocês viram agora há pouco, o OKR, seria precisamos atravessar a ponte. É o grande objetivo a ser atingido. Enquanto que os KRs são métricas, indicadores que vão mostrar o sucesso que nós estamos tendo naquilo. Poderia ser, por exemplo, o número de pessoas que estão atravessando o rio. Vamos pensar agora no caso mais prático no seu negócio. Uma coisa muito importante dos OKRs é que os objetivos, eles precisam ser aspiracionais. OKR não é um business plan com metas claras para serem atingidas 100%. Eles são coisas que, caso o seu time consiga fazer, o seu negócio muda de patamar. Então ali, e isso é um cuidado muito importante, você não deveria ter OKRs atrelados à meta e remuneração do time. Porque se a remuneração do time está atrelada ao OKR, o que vai acontecer? O time vai pensar em coisas menos aspiracionais, em coisas mais fáceis, para eles não perderem e não deixarem de receber os bônus e o dinheiro atrelado ao atingimento daquele objetivo. Com esse adendo feito, você precisa fazer então planejamento financeiro com as metas que o negócio tem que bater e colocar o OKR acima disso como o próximo passo, o next level. Vamos pensar aqui no time de marketing. O time de marketing de gestão tem metas claras de volume de leads a serem gerados, o custo por lead, a qualidade do lead. Mas nenhuma dessas coisas é OKR. O que seria o OKR? Reduzir a dependência de um determinado canal. Ou um objetivo que o time de audiovisual tem dos nossos podcasts estarem no top 3 de negócios do Brasil. Nós temos 3 podcasts de negócios que estão sendo criados, vamos para o 4º agora. Nós basicamente queremos ter hegemonia ali do top 3. Então isso é uma coisa que se o time consegue atingir, ele vai mudar de patamar o negócio, porque eu vou ter muito mais visibilidade de estar numa mídia que está crescendo. Ah, e se ele não atingir, João, o que acontece? Bons OKRs, ou seja, você sabe que está conseguindo definir OKRs de uma forma correta, quando em média
o seu time bate entre 60% e 80% da meta. Se o seu time sempre fica abaixo de 60%, alguma coisa está errada no senso de ou você está colocando objetivos muito impossíveis, ou você está com um time que não é capacitado de entregar aquele resultado. Por outro lado, se você sempre bate 100% do OKR, quer dizer que você não está sendo tão ambicioso quanto poderia e deveria ser para mudar de patamar. Então você coloca essas metas mais agressivas e os Key Results vão te ajudar a mensurar se você está ou não conseguindo chegar naquele objetivo. Temos vários vídeos sobre OKRs, em breve a gente vai ter um G4 Tips falando especificamente sobre o tema, e para quem é assinante de G4 Lives, o link está aqui embaixo, existe uma aula específica que eu gravei com o Dennis Wang, ex-VP de operações da Nubank, falando sobre esse tema, beleza? Então vamos lá. A gente já falou sobre a importância do Mix Correct Skills, já falamos sobre a importância de você ter uma ferramenta de alinhamento, né? Aplicar o modelo de gestão libertária por meio dos OKRs, e agora o terceiro elemento que você precisa para que o seu time entregue resultados é você ter uma forma estruturada de acompanhar os resultados. Porque também não adianta você falar para o time, olha, preciso que vocês entreguem o seu OKR aqui, eu preciso que vocês cheguem nesse objetivo, e deixar o time solto. Acompanhar se aquele resultado está ou não sendo entregue. E duas ferramentas vão te ajudar nisso. A primeira dessas ferramentas é a chamada plano de ação. O plano de ação que nós usamos aqui no Gestão é uma versão adaptada, simplificada da metodologia dos 5Ws e 2Hs. A gente usa aqui o 3Ws e um H. É uma planilha como essa que você está vendo, onde nós temos algumas colunas linkadas aos OKRs que são usados, ou mesmo que você não use OKRs, aos objetivos que foram alinhados com o time. A beleza desse modelo de plano de ação é que, desde que você tenha objetivos claros e alinhados, você consegue utilizar ele. E o que é isso? É basicamente uma tabela onde você vai ter os 3Ws. What? O que vai ser feito? Né? Então você pensa, olha, o que o time vai fazer? Esse é o what. Depois você tem o who. Quem vai fazer? Quem é a pessoa responsável por fazer aquela ação e por entregar aquele resultado? E aqui um detalhe importante, é uma pessoa, um CPF. Não existe responsável time. Responsável é sempre uma pessoa, é a dona daquela ação e que vai ser cobrada para garantir que seja feito. O próximo W é o when, quando vai ser entregue. E aqui é muito importante. When é dia, mês e ano. Da mesma forma que não existe um time que é dono de algo, não existe uma data semana que vem, não existe uma data o mais breve possível. Datas sempre são combinadas em dia, mês e ano. E o H é o how, é como você vai executar aquela ação. Então o que acontece? Você tem lá um grande objetivo, por exemplo, ser top 3 podcasts de negócio no Brasil. Então você vai ter uma coluninha ali extra, fora do 3W1H, falando, olha, objetivo, top podcast no Brasil. O que a gente vai fazer para isso? Olha, a gente vai produzir os podcasts. Quem vai produzir o podcast? Aqui no Gestão? Vai ser o Vitor, vai ser a Ana, vai ser o Gui, vai ter lá o dono. Quando que o Gui vai entregar, o Vitor ou a Ana vão me entregar o podcast? Vai ter uma data em que eles vão estar entregando. E como que eles vão fazer isso? Eles vão reservar um espaço de locação, vão convidar os mentores, os convidados, fazer a gravação para depois publicar no Anchor, ou no Spotify, ou seja lá onde for. Então você consegue, de uma forma bem simples, ter uma clareza do que está sendo feito para atingir os objetivos que o negócio precisa que sejam atingidos, por quem e quando que aquilo vai ser entregue. E esse é um modelo de plano de ação simplificado que você pode adotar no seu negócio, independente se você usa OKRs ou não, ou como que você alinha os objetivos. Uma vez que os objetivos estão alinhados, o modelo de plano de ação te ajuda a entender se o time está ou não entregando cada um desses objetivos. Outra ferramenta importante no time são as rotinas de reuniões. Eu sei que quase ninguém gosta de reunião. Eu, pessoalmente, evito elas ao máximo. Porém, isso não tira a importância dessa ferramenta. Com o meu time hoje, eu tenho 3 reuniões regulares semanalmente. Eu tenho a nossa All Hands, que é company-wide, ou seja, a empresa inteira está ali sendo envolvida. Eu tenho uma reunião com um time que responde para mim diretamente, o time inteiro, e eu tenho as reuniões específicas do time. Então, o time de marketing que está aqui acompanhando essa gravação, eu tenho uma reunião com eles na segunda-feira, onde a gente tem um status update do que eles estão fazendo. Da mesma forma que na sexta-feira, eu tenho uma reunião com o time de performance e mídia paga. Então, quando a gente olha um time específico aqui dentro, a gente tem essas 3 reuniões. Uma reunião company-wide, uma reunião time de marketing inteiro e uma reunião para cada sub-área ali dentro do marketing da divisão que nós usamos. Essas reuniões com mais pessoas garantem um alinhamento macro de como as coisas estão. E elas deveriam ser sucintas. Não é para você ficar entrando no detalhe do detalhe do detalhe ali. Por que você não faz isso? Porque provavelmente nem todo mundo que está na reunião precisa saber o detalhe do detalhe do detalhe. Precisa saber o quê? O macro, o que está sendo feito, o que está sendo planejado. Os detalhes, as minúcias, façam reuniões específicas, beleza? O outro tipo de reunião que eu tenho regularmente com o meu time a cada 2 semanas são as reuniões de one-on-one. Nessas reuniões, eu converso individualmente com cada pessoa do time e entendo
como que essa pessoa está se sentindo em relação ao trabalho dela. Então eu pergunto, Vitor, como você está se sentindo em relação ao que você está fazendo hoje? O que você gostaria que fosse diferente? Depois eu pergunto, como você se sente em relação à empresa? Isso aqui é uma coisa muito importante. Muitas vezes as pessoas tentam agrupar esse sentimento em relação ao que ela faz, em relação à empresa, quando não deveria. Você pode estar muito feliz com o que você está fazendo, com o seu time direto, mas olhar para o lado e ver as pessoas fazendo fofoca ou achar que a empresa não tem futuro. Ou o contrário, você pode não gostar do que está fazendo na empresa hoje, mas fala, cara, mas a empresa é incrível, eu quero estar aqui. Eu só não quero fazer o que eu faço hoje. Então é por isso que eu separo as duas coisas. E por fim, a terceira pergunta que eu faço é o que eu, como líder, posso fazer para ajudar a pessoa a desempenhar melhor a sua função e atingir seus objetivos. Então essas 3 perguntinhas feitas de forma regular a cada 15 dias e não só quando acontece algum problema, me ajudam a antever problemas e a alinhar a expectativa, tanto do time, quanto do que está sendo feito, quanto da pessoa. Porque você quer que o seu time se sinta feliz e confortável ali com você. Você quer um time que esteja produzindo mais. E a felicidade, a satisfação do time tem uma relação muito forte com o resultado que o time entrega. E as reuniões de one-on-one, eu recomendo que sejam quinzenais ou semanais, não recomendo que demore mais do que 2 semanas entre cada uma delas, que ajudam a ter essa visibilidade, a entender como o time está se sentindo e antecipar problemas. Não deixa para só falar com a pessoa do time quando tiver um problema, quando o resultado dela estiver baixo, o desempenho não estiver legal, ou tiver acontecido algum tipo de atrito. Converse antes, antecipe-se, vale a pena e como líder, esse é o seu principal papel, é entender como você pode ajudar o time, seja removendo barreiras, seja dando ferramentas, seja fazendo mentoring, coaching com as pessoas do time para que elas desempenhem mais. Essas são as reflexões aqui que eu tinha para dar nesse episódio de G4 Tips sobre como que você pode fazer para estruturar um time que entrega resultados e fazer a gestão desse time alavancando as entregas dele. Muito obrigado, espero você no próximo G4 Tips. Me sigam no Instagram @joãovitor. Até a próxima.